A Operação Tipo 4, Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho, foi apoiada pelo Programa Demografia, Qualificações e Inclusão, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia, os fundos europeus mais próximos de si. Tipo 4. Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho, relativamente ao ano 24 a 2027. Este agrupamento de escolas situa-se em Loura de Loura e Massarelos, na cidade do Porto, e tem como prioridade mais e melhor acesso a serviços de qualidade. É importante destacar que o Plano de Ação do Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho visa promover a qualidade educativa com foco na inclusão e no sucesso de todos os alunos. Baseado na auscultação da comunidade educativa, foram propostas ações nos domínios do currículo, das literacias, cidadania e inserção profissional. O plano destaca o fortalecimento da cultura institucional, focando-se em garantir a inclusão e prevenção do abandono escolar, absentismo e indisciplina, além de promover competências previstas num documento tão importante como o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. A colaboração de todos é essencial para alcançar as metas e melhorar as aprendizagens, criando assim um ambiente de integração e um ensino de qualidade. Para conseguirmos cumprir todos estes objetivos e organizar as atividades e as áreas estratégicas de intervenção a que nos propusemos, temos aqui um financiamento com um custo total elegível de 980.420,43€, sendo que ao nível da União Europeia o apoio foi de 833.357,37€, ou seja, estamos a falar de um cofinanciamento da União Europeia de 85%.